Olá, meu nome é João Vitor de Sobrinho, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, além disso, eu sou aluno de Iniciação Científica no grupo de Teleinformática e Automação, onde sou orientado pelo professor Miguel Elias Campos. Hoje eu farei uma apresentação sobre o trabalho intitulado Análise de um filtro de traços para simulação escalável de redes veiculares. Iniciando pelo tema de redes veiculares e o que são. As redes veiculares são sistemas de comunicação que atuam entre veículos e outros dispositivos, como no modo de comunicação veículo-veículo, que é fundamental para as redes ad hoc veiculares, também conhecidas como VANETs, ou o modo infraestruturado, em que veículos se comunicam com itens da infraestrutura instalados nas calçadas das cidades ou acostamentos das estradas. Esses sistemas possibilitam diversas aplicações, dentre elas podem ser citadas aplicações de segurança no trânsito, de entretenimento e auxílio à condução. Algumas dessas aplicações são, por exemplo, sistemas de alerta de congestionamento que ajudam o motorista na tomada de melhores decisões quanto ao caminho a ser seguido para a chegada em seu destino no menor tempo possível, ou também sistemas de comunicação veículo-semáforo que procuram otimizar a atuação do sinal de trânsito de acordo com os veículos em sua área de alcance. É possível observar também aplicações de segurança de trânsito, como sistemas que auxiliam o motorista a passar por interseções de baixa visibilidade ou sistemas que alertam o motorista em situações de ultrapassagem perigosa. A implementação dessa grande variedade de aplicações apresenta diversos desafios a serem enfrentados pelos pesquisadores da área, como o alto nível de complexidade e os altos custos operacionais da realização de testes em ambientes reais, o que acaba tornando mais atraente aos pesquisadores e desenvolvedores o uso de simuladores de rede para executar esses testes. Mas as simulações também apresentam problemas. Para obter um alto nível de realismo em simulações, muitas vezes é necessário utilizar um grande número de nós na rede simulada, o que é um problema, uma vez que muitos dos simuladores de rede que são normalmente usados, como o NS3, sofrem de problemas de escalabilidade, apresentando grande crescimento no tempo de processamento para execução de cada etapa da simulação, à medida que se aumenta o número de nós da rede. Para solucionar a questão da escalabilidade dos simuladores, existem diversas propostas na literatura. Dentre elas, o FCD-Filter foi escolhido como objeto de análise do presente trabalho. O FCD-Filter é um filtro de traços de mobilidade proposto por Oliveira e Campista, servindo como uma alternativa aos métodos tradicionais para a redução do tamanho dos traços. Diferente dos filtros tradicionais, como disponibilizado pelo SUMO, que leva em conta apenas o caráter espacial ou apenas o temporal, o FCD-Filter analisa as duas dimensões do traço e, em certas opções de filtragem, faz uso de um algoritmo epidêmico, com o intuito de limitar a presença no traço apenas aos veículos que interagem de forma direta ou indireta com os veículos de interesse do usuário. Além disso, essa ferramenta busca também solucionar a questão de saída e retorno, que nos métodos tradicionais gera descontinuidade de trajetórias dos veículos que saem e retornam às regiões limites escolhidas. Este diagrama é possível observar um exemplo da aplicação do algoritmo epidêmico, onde um veículo de interesse de cor vermelha infecta um segundo veículo azul, que em um segundo instante é capaz de infectar um terceiro veículo de cor amarela, totalizando em 3 nós
que se comportam como veículos de interesse. Outra característica demonstrada nesse diagrama é que, após infectado, o veículo azul não é eliminado do traço ao sair da área de filtragem, o que impede que haja descontinuidade em sua trajetória e demonstra a capacidade da ferramenta de combater o anteriormente citado problema de saída e retorno. Essa ferramenta apresenta alguns tipos de filtragem separados em módulos. O primeiro é a filtragem por área de interesse, no qual o usuário pode determinar uma seção geográfica do traço, onde tudo que é iniciado fora da região é eliminado. Porém, essa área de interesse não se comporta da mesma maneira que os métodos tradicionais, uma vez que os veículos que começam na região tornam-se rastreados. Isso quer dizer, eles são mantidos no traço mesmo após sair da região, e dessa forma mudam o formato e tamanho da área de interesse. Em seguida, temos a filtragem por veículos de interesse, em que o usuário define uma série de veículos que serão mantidos no traço junto com aqueles que estiverem presentes em suas vizinhanças. Isso é em um determinado instante de tempo. Existe também a filtragem por veículos de interesse com rastreamento, que difere da anterior ao tornar veículos rastreados aqueles que entram em contato com os veículos de interesse, de forma que seus dados serão mantidos no traço. Fazendo uso do algoritmo epidêmico baseado em contato, a filtragem por infecção de interesse torna veículos infectados aqueles que entram em contato com os veículos de interesse, sendo que esses infectados passam a se comportar como veículos de interesse. Já a filtragem por infecção de interesse retrotemporal se comporta de forma semelhante à anterior, porém ela parte do fim para o início da simulação e registra entradas passadas dos veículos que entram em contato com veículos de interesse. Por fim, existe o tipo de filtragem por dupla extremidade, onde são utilizados os módulos de filtragem por infecção de interesse e por infecção de interesse retrotemporal. Qual o objetivo da análise do filtro? Bem, os objetivos da análise do filtro, em primeiro lugar, é realizar um estudo sobre o desempenho do filtro e suas opções em diferentes situações. Esse trabalho também tem como objetivo a adaptação da ferramenta para a linguagem de programação C++, com o intuito de, ao fazer uso de uma linguagem compilada, diminuir o tempo de execução do filtro quando aplicado a arquivos muito grandes. Por fim, esse trabalho sugere também a criação de uma nova categoria de filtragem para comparação com as outras, denominada sem filtragem, que faz uso das técnicas tradicionais de filtragem, como sumo, porém em uma região de dimensões dobradas quando comparada à simulação representante da técnica tradicional de filtragem espacial. Em seguida, foram feitos um conjunto de simulações para que fossem simulados os diferentes tipos de filtragem. Nessas simulações foram comparados os tipos de sem filtragem, o método tradicional do sumo, o método de veículos de interesse e o método de dupla extremidade. As simulações foram realizadas no programa NS3, com base no dataset da pós-escolar. E todas as simulações fizeram uso de um mesmo par de cliente-servidor. Na tabela 1 é possível identificar as informações retiradas das simulações e é possível ver que o tipo de filtragem de veículos de interesse apresentou uma redução do tempo de execução muito superior aos outros tipos de filtragem. Isso está de acordo com o que era esperado, uma vez que o método de filtragem por veículos de interesse é notável pela grande diminuição do número de nós, o que também leva a
a perda do realismo dos resultados obtidos. Na figura de número 6, é possível observar um gráfico da relação do tempo real do processamento da simulação e com relação ao tempo simulado, onde é possível ver a progressão das simulações. Que conclusões podem ser tiradas dessas simulações? A modularidade da ferramenta é uma vantagem para o usuário. Ora, é possível identificar que se um usuário deseja ter uma maior redução do seu tempo de execução, ele pode optar pela opção da ferramenta de apenas veículos de interesse. Se ele precisa de maior realismo nos seus resultados, ele poderá optar por outras opções da ferramenta. Uma outra conclusão que é possível alcançar é de que a modalidade de filtragem de dupla extremidade não apresenta resultados satisfatórios quanto ao tempo de execução em situações de pequena escala. Por fim, é possível concluir que é preciso analisar o impacto da ferramenta em situações de pequena escala. Quais são os próximos passos desse trabalho? Primeiro, finalizar a adaptação da ferramenta para a linguagem de programação C++ e comparar seu tempo de execução com a ferramenta original para verificar se de fato realmente diminui o tempo de execução em arquivos muito grandes. Em seguida, é necessário fazer uma análise das modalidades da ferramenta em traços não sintéticos e em maior escala. E, por fim, analisar o impacto da ferramenta na capacidade da rede simulada em transmitir informações. Aqui são as referências usadas nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.